E lá no campus universitário, dentro dos vícios que eu tinha um que era fumar maconha, né? Eu gostava muito de fumar um baseado e tal. E tinha um amigo, né, que todos os dias, de 5 horas da tarde, ele me pegava lá no setor de educação física e a gente ficava rodeando ali o campus universitário, né? No carro dele, com o Roland Tribo de Edson Gomes, ali, e a gente fumando baseado e rodando, o vidro fechado. E todos os dias a gente tinha essa prática lá, né? Mas interessante que ele também era um cara que era afastado de Jesus. Ele estava afastado do evangelho, né? Ele não estava caminhando, né, dentro, né, de igreja, congregando, né? Mas era um cara que tinha tido uma experiência muito forte com Jesus. Mas estava afastado naquele momento. E aí, nesse processo, quando a gente terminava de fumar o baseado, ele abria o porta-luva do carro e ele pegava um livro, né? Um livro que os crentes, né? Os pentecostais, né? Até pegava o livro da capa preta, né? Ali e tal, o livro da capa preta e tal. Ele pegava aquele livro, quando ele pegava, eu olhava assim, eu dizia, o que é isso aí? Aí ele dizia, pera, guarda, se liga aí dessa palavra que eu vou ler aqui, que essa palavra aqui é poderosa, né? E eu dizia, que conversa, eles não tá maconhado, negócio de ler Bíblia, Jesus, né? E ele, não, eu vou ler a Bíblia aqui, escuta aí essa história aqui. Aí começava a contar as histórias, né? Da Bíblia, do Velho Testamento, a história das guerras, a história de Jesus, de milagre. E era uma viagem, né? Imagina o cara maconhado contando a história do Moisés abrindo o Mar Vermelho, você vê o mar se abrindo, né? Literalmente na sua frente. Você vai pensar pelo menos no mínimo que ele tava tendo uma alucinação naquele momento ali, né? Eu dizia, rapaz, esse bicho tá fumando maconha estragada, que conversa é essa, né? Essas histórias aí é muito doida e tal. Mas todos os dias a gente passava, né, por esse processo. E eu lembro que os amigos que andavam com a gente na época, eles nem gostavam quando ele estava junto, esse camarada. Porque quando ele fumava o baseado ou quando ele estava embriagado, o que ele fazia era falar de Jesus. Era impressionante, né? Ele pregava de Jesus. E a galera ficava virada, né? Meu irmão, pô, trazer esse cara pra cá e tal, o bicho toma cachaça e fica com essas conversas aí aqui, a gente tudo bebendo aqui, o bicho fica... 5 horas da manhã, o cara, todo mundo bebendo ali, curtindo, e aí o cara contando história, dizendo que é pecado, que a gente tá ali, mas Jesus não tá se agradando daquilo ali, não sei o que e tal, né? Então essa resenha toda ficava ali todos os dias, né? Sendo exposto à palavra de Deus todos os dias, né? E aí eu lembro que uma vez a gente marcou para ir pro carnaval em Aracati. A gente, todos os anos, carnaval ia para Aracati, e aí ia só eu e ele no carro dele, e aí eu falei com ele, eu digo, olha, vamos acender o nosso baseado, quando passar ali de Macaíba, a gente acende o baseado e vai fumando até Lages, né? Então a gente vai fumando o baseado, chegar lá em Lages, que passar a Polícia Rodoviária Federal, aí você vai pegar essa Bíblia velha aí, vai pregando até chegar lá em Aracati, né? Aí ele, não é assim não, e tal, não sei o que, o cara tem que estar inspirado para pregar. Eu digo, não, você vai pregar, senão você vai apanhar, né? Você vai ter que pregar, não tem essa conversa não. E aí ele, não, tá certo, beleza. E aí assim a gente fez, da saída de Natal, a gente deu carona para um jovem que estava também querendo ir para lá, e aí os caras ligaram pra gente, agora já tá vindo para Aracati todo, tem um cara que tá querendo vir, traz o cara, eu digo, trago, botei ele no carro, um japonês, e aí ele sentou no banco de trás, quando ele passou de Macaíba, eu digo, japonês, tem alergia à maconha? Ele disse, rapaz, eu acho que não tenho não. Eu digo, então fecha os vidros. Aí, fechamos os vidros, liga Edson Gomes, acende o baseado, e assim a gente foi até Lages, né? Chegamos em Lages, passou a Polícia Rodoviária Federal, baixei os vidros, já tava todo mundo daquele jeito, né? Eu digo, vai, Ceará, pega aí agora essa Bíblia aí e pode arrochar. Aí eu lembro, né, que ele pega a Bíblia e coloca no colo dele, eu estava dirigindo, né? Ele coloca a Bíblia no colo dele e diz assim, hoje a pregação, o tema vai ser os jovens que são usados por Deus. Aí eu disse, pronto, é a gente. Pode ler aí essa Bíblia aí. Aí ele começou, desde o Velho Testamento, começar a contar histórias dos jovens que foram usados por Deus. Aí falou de Davi, né? Falou de Eliseu e foi contando as histórias e tal. E eu lembro de, meu irmão, que viagem doida que esse bicho tá, né? E contando as histórias. E lá para as tantas, né? Ele chega no momento que ele começa a falar do jovem que leva os pães e os peixinhos para Jesus multiplicar, né? Então veja que a história foi cumprida, né? Começou lá no Velho Testamento, quando a gente passou de Mossoró, que já estava em Paracati, ele já estava chegando ali nos milagres de Jesus, né? E aí, quando ele chega nesse momento, ele
começa a falar desse jovem que, né, que chegou naquele momento, um momento de crise, um momento de uma situação difícil, e que ele apresentou a Jesus o que ele tinha, e que Jesus usou, né, naquele momento aquilo que aquele jovem estava trazendo para alimentar multidões. E aí a frase que ele utilizou naquele dia foi essa, né? Ele disse: Deus, na época 2004, mais ou menos, fevereiro de 2004, 2003 tinha sido lançada aquela música do 4x1, Sim, é assim sim. que Deus faz, né, e tal, Sim, sim. da multiplicação dos pães. E ele disse: olha, é assim que Deus faz. Ele usa jovens que todos imaginam que não tem condição de fazer nada para alimentar multidões. E eu lembro que quando ele falou essa frase, que eu olhei pelo retrovisor, o camarada que estava atrás com a gente, ele estava chorando, né? E eu comecei a rir, né? Ih, meu japonês tá emaconhado, tá chorando. E comecei a tirar onda, né? E chegamos lá no carnaval em Aracati, eu digo que foi o pior carnaval da minha vida, né? Porque, como eu falei, eu gostava de beber, brigar e namorar. Aí eu não conseguia namorar. Quando eu pensava em brigar, eu lembrava dos jovens que ele falava, né? E eu dizia: rapaz, é meio incompatível, né? A realidade, A né? realidade aqui no carnaval, brigar, né? Beber, prostituição, tudo isso. E o cara contou tantas histórias de jovens que foram usados de forma tão diferente, né? E eu tô aqui. E aí eu não briguei, não bebi, né? Fiquei ali, que foi o pior carnaval. E na volta para Natal, eu só lembrava de uma pessoa, o Santo. Sim, do seu amigo lá da faculdade militar. Do meu amigo da Sim. faculdade, do Santo. Eu dizia: eu preciso falar com o Santo. Eu tenho que falar com o Santo, tenho que falar com o Santo e tal, aquele negócio todo. E vou lá, quando chegar, segunda-feira eu vou falar com ele. Segunda-feira, aula de handball, encostei nele lá, ele tava na quadra, encostei nele, ele já ficou meio, né? Vixe, lá vem esse bicho logo de manhãzinha, na segunda-feira, perturbar meu juiz, né? E aí eu cheguei nele, eu digo: ei, Felipe. Aí eu já chamei ele de Felipe, já não chamei de Santo, ele já, né, estranhou, né? Ele disse: diga aí, Bela Guarda. Eu disse: rapaz, onde é a igreja que tu vai? Ele disse: rapaz, a igreja que eu vou é ali do lado da Etferne, ainda na época ainda era Etferne ali, né? Sim. É ali do lado da Etferne, a igreja, Nazareno? né? A igreja do Nazareno, né? Igreja do Nazareno. A igreja do Nazareno, ali do lado da Etferne, é um prédio bem grande e tal, eu congrego lá. Eu digo: e rapaz, depois de domingo eu vou lá. Ele olhou assim, deu uma risadinha, como quem dizia assim: Não acredito, né? Tribulado, vai também um Só parecia quando o Paulo se converteu, o povo tudo amedrontado, com medo, né? É que esse doido tá querendo dizer que vai lá na igreja, esse cabo vai nada, ele tá, ou tá interessado em alguma menina lá, né? Ou ele tá com conversa aqui, tá querendo me tirar onda com a minha cara, né? Mas quando foi no domingo, né? Eu tava em casa e eu fui sozinho, né? Sem ninguém me chamar, fui lá para a igreja. Lembro o pastor Gesso Pinto, hoje conheço o Gesso, tive a oportunidade de pregar várias vezes nessa igreja, né? Já. E cheguei lá, o Gesso estava pregando, eu sentei lá atrás e eu lembro que a palavra que o pastor trazia era uma palavra assim muito assertiva de quem eu era, né? Pós-carnaval, mensagem no culto não tem como ser uma mensagem de arrependimento, né? De pecados, né? Então, ele ali trabalhou muito isso e eu dizia: rapaz, o santo me cabuetou pra esse pastor, não tem condição não, esse bicho tá falando a minha vida todinha, né? Tá falando aí tudo que eu fiz, agora esse cara tá falando, com certeza o santo cabuetou, eu vou me embora porque esse bicho vai me chamar. Na minha mente, né? Eu pensava, eu digo: rapaz, esse cara vai me chamar aqui, vai dizer: Bela Guarda, é você, vem aqui na frente e tal. Eu digo: eu vou me embora. E levantei e fui embora, né? embora. E aí, quando foi na segunda-feira, cheguei na faculdade de novo. E aí eu digo: Felipe, eu fui domingo lá naquela tua igreja lá e tal. Rapaz, eu lembro que a expressão dele foi assim. Surpreso. Foi. Ele disse: que conversa? Foi lá. Eu digo: foi. Eu fui lá e tal. Eu digo: onde é que tu fica lá? Aí ele disse: rapaz, eu fico ali do lado esquerdo do púlpito. Eu digo: rapaz, bexiga é púlpito, você não quer púlpito, não. Porque a gente fala, né, esse linguajar, né, o evangeliquez, e a gente não imagina que as pessoas que não são crentes, eles acham que a gente conhece, né? E eu digo: rapaz, não sei não o que é isso, não. Ele disse: rapaz, é a tribuna, é o lugar ali onde o pastor diga: ah, tá certo. Ele disse: eu fico do lado esquerdo, depois domingo eu vou lá de novo. E assim eu comecei, né, aí caminhando, e aí fui, né, caminhando com o evangelho. De lá saí, fui para uma outra igreja, que tinha umas outras pessoas lá na faculdade, que aí eu comecei a me envolver com os crentes lá da faculdade, né? Porque até então ninguém queria falar comigo, né? Todo mundo corria. E agora, né, aceitou a Jesus, vixe, Bela Guarda aceitou a Jesus. Aí, meu amigo, o negócio a confusão era grande, né? E aí eu fui para essa outra igreja, e lá nessa outra igreja foi onde eu participei do encontro face a face, de final de semana. E nesse encontro face a face foi quando eu tive realmente a minha vida transformada, e a partir dali
né, a minha história mudou radicalmente.